Amém? Então, este capítulo 20, que eu acabei de fazer um vídeo falando de Satanás, que é amarrado por 1000 anos, os fiéis reinam com Cristo. E os fiéis reinam com Cristo, né? E a Bíblia fala da segunda morte. A Bíblia fala da segunda morte. A segunda morte, no meu entender, no meu entendimento, a primeira morte. Vamos primeiramente entender a primeira morte, para a gente entender a segunda morte. A primeira morte, no meu pequeno entendimento, a primeira morte se revela quando Deus fala para Adão, diz para Adão que ele não deveria comer da fruta do conhecimento do bem e do mal, porque ele morreria. Ali é a primeira morte. É a primeira morte. Essa é a primeira morte. Deus deu uma ordem para Adão, para Eva, que eles não poderiam comer jamais, só poderiam ver aquela árvore que produzia o fruto do conhecimento do bem e do mal. É a primeira morte. Aí veio o diabo, veio esse dragão, veio a antiga serpente, que é essa mesma do Apocalipse, ela é a mesma lá de Gênesis. Ela é uma antiga serpente, ou seja, ela estava lá no Jardim do Éden. Antiga, ela vive há milhões de anos, né? Quando Deus formou Adão e Deus formou a Eva, ela surge ali, no jardim. Deus permite que o diabo tente a Eva, engane ali, tente a Eva, né? Engane a Eva, foi enganada. A Bíblia é bem clara que a Eva foi enganada pelo diabo. A função do diabo é enganar. Ele engana entre palavras verdade e mentira. Verdade e mentira. Ele fala uma verdade, mas fala uma mentira. Ele confunde a pessoa. Foi isso que ele fez com a Eva. Ele confundiu a Eva. Ele embaraçou ali a mente da Eva, o espírito da Eva, entendimento. Mas a Eva sabia, Deus já tinha falado para ela anteriormente. Deus já tinha dado uma ordem para ela, para eles, no caso, o casal. Veio o diabo tentar, né? E aí ela caiu na lábia do mentiroso, do diabo, que é o mentiroso. Então, o que acontece? Eles comem, Jesus falou para eles, tu não comerás, Adão, porque no dia que tu comeres daquela fruta, tu vai morrer. Então é a primeira morte. Adão comeu, Deus sentenciou Adão e a Eva, expulsou do jardim do Éden e eles morreram. Nós morremos em Adão. Todo ser que nasce em Adão, toda criatura que nasce em Adão vive na terra, passa por tribulações, passa por aflições, passa por adversidade, passa por angústia, enfim, passa por momentos bons e maus. Amém? Todo ser, toda criatura, não tem uma criatura na terra que venha nesta terra e não passe por momentos difíceis. Não existe. Amém? Por quê? Porque o mundo, a terra, quando Adão, ele desobedeceu a voz, o mandamento de Deus, quando a Eva foi enganada pela antiga serpente, pelo dragão, pelo diabo, pelo enganador, o pecado, a morte entrou no mundo e todos nós morremos. Essa é a primeira morte, onde nós adoecemos, somos visitados pelo um castigo e adoecemos e morremos. É a primeira morte, mas a Bíblia fala da segunda morte. Essa primeira morte não tem ninguém que escape. Não tem ninguém que escape da primeira morte. Todos nós vamos um dia morrer. Amém?
vamos partir para a eternidade. Com Cristo ou sem Cristo, iremos partir. Amém. Agora, a segunda morte são aquelas pessoas que rejeitaram a salvação de Cristo. Rejeitaram o plano de salvação de Cristo. São aquelas pessoas que ouviram falar do amor de Deus. São aquelas pessoas que ouviram falar da misericórdia de Deus. São aquelas pessoas que ouviram falar de Deus. Ouviram falar do plano de salvação. Ouviram Deus. Tá, Adão pecou, a Eva pecou. Eles pecaram, eles desobedeceram à voz de Deus. E, portanto, o diabo ali teve uma vitória. O diabo teve uma vitória quando a Eva pecou, quando ele derrubou Adão. Foi o diabo que derrubou Adão. Por quê? Porque o pecado, o Adão estava em pé diante de Deus. Eva estava em pé, mas o diabo veio com uma tentação, veio com uma mentira e derrubou este casal. Eles foram o quê? Derrubados. Eles saíram da presença de Deus. Mas Deus, e ali o diabo prevaleceu contra o Adão, contra a Eva. Eles deveriam ter falado, não, diabo, tu tá vindo com essas... Eles não eu acho que eles não conheciam quem era. Nós conhecemos quem é o diabo hoje. Através da Bíblia nós sabemos que o diabo é o pai da mentira. E que a função dele é nos enganar. A função do diabo é nos tirar da presença de Deus. A função do diabo é matar, roubar e destruir. A Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Então ele prevaleceu contra Adão, contra Eva, prevaleceu. Mas Deus nos dá uma nova oportunidade e enviou seu único Filho, Jesus Cristo. E todo aquele que coloca sua fé em Jesus, todo aquele que deposita sua fé em Jesus, tem uma chance, uma oportunidade única de morar com Deus. Quando crê em Jesus, quando crê na palavra de Deus, crê nos apóstolos de Deus, nos apóstolos, nos evangelhos de Mateus, de Marcos, de Lucas, de São João, as epístolas, crê na Bíblia Sagrada, persevera na Bíblia, amém, e luta com todas as suas forças, com toda a sua fé, com toda a sua confiança em Deus, e vence o diabo, e vence Satanás, e vence o engano, e vence as tentações, e vence a mentira. Por mais que passe pelas lutas, pelas doenças, mas Jó venceu Satanás. Jó venceu a Satanás. Deus permitiu que o diabo tocasse em Jó. Deus permitiu que o diabo tocasse na família de Jó. Mas a Bíblia diz que Deus manifestou a Jó e abençoou Jó e perdoou o pecado de Jó e sarou Jó daquele câncer incurável. E o diabo perdeu a batalha ali. O diabo perdeu a batalha também quando Davi pecou contra Deus. Deus perdoou o pecado do rei Davi. Deus perdoou a iniquidade do adultério do seu servo. O diabo foi derrotado de novo ali. Então veja que há uma luta entre Jesus e o diabo desde a fundação de Adão e Eva. Desde a fundação de Adão e Eva, desde quando Deus criou Adão, criou a Eva, há uma luta. Amém? O diabo, ele vai experimentar a segunda morte. A segunda morte é a separação de Deus. É a separação de Deus pela eternidade. E o pior, além de se separar de Deus, é o tormento eterno. É um tormento eterno. É um tormento, é um sofrimento eterno. Hoje nós sofremos aqui. Nós sofremos um pouco, mas Jesus fala que a segunda morte, para quem não tiver o nome escrito no livro da vida,
Nós só escaparemos da segunda morte agora se nós estivermos com o nosso nome escrito pelo anjo de Deus, pelo Senhor Jesus Cristo, no seu livro da vida. Nós escaparemos dessa segunda morte. Amém? É por esse motivo, por essa razão que a gente está pregando a palavra de Deus. Amém? Então, Jesus fala dessa segunda morte. Nós vamos morrer, mas nós vamos ressuscitar. Vamos reviver, porque Jesus disse, todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ele falou para a irmã de Lázaro, quando Lázaro tinha morrido, e Lázaro era um discípulo de Jesus. Lázaro era um discípulo amado de Jesus. Maria e Marta também eram discípulas amados. Jesus amava aquela família, mas o fato de Jesus amar aquela família não foi impossível, não teve impedimento de morrer. O fato de Jesus nos amar, de Jesus, enfim, mas nós passaremos pela amarga morte que todo mundo passa. Nós temos que passar, embora nós sejamos amados de Jesus. Mas nós não passaremos pela segunda morte. Nisso nós cremos que Jesus vai o quê? Nos ressuscitar. Vai nos fazer reviver para aquele que tem o nome escrito no livro da vida. Amém? Depois Satanás é solto e vencido para sempre. Diz a Bíblia que Satanás é solto e depois é vencido para sempre. Acabando-se os 1000 anos. Acabou os 1000 anos. Jesus reinou 1000 anos com seus discípulos, degolado. O diabo estava preso, amarrado por 1000 anos lá no abismo. Depois se acabou os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão. Foi solto da prisão dele. E sairá enganar as nações. Então, ele sairá o quê? Solto vai enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar para se ajuntar em batalha. E diz a Bíblia, não é eu, que subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, Jerusalém. A cidade amada é Jerusalém, Israel, amém? Mas a Bíblia diz, não é eu, que desceu o fogo do céu e os devorou, amém? E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo. Esse lago de fogo e enxofre é a segunda morte. Amém? Ele é lançado. Quando a gente morre, nós somos lançados na terra. Somos enterrados lá, nós vamos descansar, etc. Já a segunda morte não, é lançado no lago. Esse lago de fogo e enxofre, onde está a besta, onde está o falso profeta. E diz a Bíblia, não é eu bato na tecla aqui, que de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Amém? De dia e de noite serão o quê? Vão viver tranquilos, sossegados, calmos lá no lago de fogo de enxofre? Eles vão viver... Não. A Bíblia é bem clara em dizer que eles serão atormentados. Atormentados, tormento, tribulação, fogo, dor. Tormento é dor, é sentir, enfim, é tormento eterno, amém? Aí virá o juízo final. Depois de tudo isso acontecer, virá o juízo final, aonde João viu um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu e não se achou lugar para eles. E João viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. E João viu, abriram-se os livros. E João viu que abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos, nós, todos os mortos que moramos na terra e vivemos na terra, mas morremos, ele viu todos os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Amém?
e o mar, e deu o mar aos mortos que nele havia, e a morte, o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte, o inferno, foram lançados no lago de fogo, que a Bíblia é bem clara a dizer que esse lago de fogo aqui, esta é a segunda morte. A primeira morte é essa que a gente morre. Mas a segunda morte é esse lago de fogo. O lago de fogo de enxofre é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então é por isso que nós devemos estar com o nosso nome escrito no livro da vida. Porque quando Jesus abriu os livros, nosso nome estiver lá, nós não vamos ser jogados no lago de fogo de enxofre. Amém? Por quê? Porque o nosso nome estará no livro da vida. Creia em Jesus, confesse a Jesus como Senhor e Salvador, deixa a iniquidade, deixa o pecado, deixa a soberba, deixa a incredulidade, viva uma fé agora justa, piedosa, crendo em Jesus, e com certeza você e eu alcançaremos aí a ressurreição, amém? A grande promessa do Evangelho de Cristo, que é a vida eterna, é o descanso eterno, amém? É o grande livramento que o Senhor vai nos dar da segunda morte. Não é nem do diabo, que o diabo já foi lá para o lago de fogo. O diabo já está derrotado, mas é da segunda morte, que é pior do que o diabo. É o lago de fogo de enxofre, amém? É desse lugar terrível, desse lugar horrível que Deus criou, foi Deus que criou este lugar, tá? Foi Deus que fez esse lugar para quê? Para colocar lá todas as pessoas que seguem o diabo, que seguem a Satanás. Então, é por esse motivo e razão que nós devemos nos arrepender dos nossos pecados e pedir de Deus um grande livramento vindo da parte de Deus, para que Deus nos livre do lago de fogo de enxofre, a saber, a segunda morte. Amém? Escrito no livro de Apocalipse, capítulo 20 até o 14. Amém?